Epílogo. Banhado em luz. Egwene trabalhava em duas lâmpadas de bronze. Elas tinham a forma de mulheres segurando as mãos no ar, uma explosão de chamas aparecendo em cada conjunto de palmas. A calma luz amarela refletia nas curvas de suas mãos, braços e rostos. Eles eram um símbolo da Torre Branca e da chama de Tarvalon? Ou eram, em vez disso, representações de uma Aes Sedai tecendo fogo? Talvez fossem apenas relíquias do gosto de uma Amelie anterior. Elas se sentavam em ambos os lados de sua mesa. Uma escrivaninha adequada, finalmente, com uma cadeira adequada para se sentar. Eu ainda não tenho a cadeira adequada. Mas consegui uma nova escrivaninha boa. Ela estava dentro do escritório da Amelin, livre de toda e qualquer referência a Elaida. Isso deixou-o vazio, as paredes vazias, painéis de madeira sem adornos de pintura ou tapeçaria, as mesas de canto vazias de obra de arte. Até as estantes haviam sido esvaziadas, para que algo de Elaida não ofendesse Egwene. No momento em que Egwene viu o que os outros haviam feito, ela ordenou que todos os pertences de Elaida fossem reunidos e colocados sob um cadeado seguro, guardados por mulheres em quem Egwene confiava. Escondidas entre esses efeitos estariam as pistas dos planos de Elaida. Eles podiam ser simplesmente notas escondidas entre as páginas dos livros, deixadas para revisão posterior. Ou podiam ser tão obscuros quanto as conexões entre os tipos de livros que ela andava lendo, ou os itens que guardava nas gavetas da escrivaninha. Mas eles não tinham a própria Elaida para interrogar, e não havia como saber quais esquemas dela retornariam para atacar a Torre Branca em uma data posterior. Egwene pretendia examinar esses objetos, depois de interrogar cada uma das Aes Sedai que estiveram na torre e determinar quais pistas elas escondiam. Por enquanto, estava com as mãos ocupadas. Ela balançou a cabeça, virando as páginas do relatório de Silviana. A mulher estava provando ser uma guardiã eficaz, muito mais habilidosa do que Sherian jamais fora. As mulheres leais respeitavam Silviana, e a Aja Vermelha parecia ter aceitado, pelo menos em parte, a oferta de paz de Egwene ao escolher uma delas como sua guardiã. Rapaz, mas que centrão, hein? Como é que é? É uma aliança ampla, geral. Claro, Egwene também tinha duas cartas rígidas de desaprovação, uma de Romanda e outra de Lelaine, no fundo de sua pilha. As duas mulheres retiraram seu apoio efusivo quase tão rapidamente quanto o deram. No momento, elas estavam discutindo sobre o que fazer com as Damani que Egwene havia capturado durante o ataque à Torre Branca, e nenhuma delas gostou do plano de Egwene de treiná-las como a Aes Sedai. Romanda e Lelaine ainda incomodariam por anos, ao que parecia. Ela deixou o relatório de lado. Era o fim de tarde e a luz espiava pelas frestas das venezianas da sacada. Não as abriu, preferindo a penumbra silenciosa. A solidão era agradável. Por enquanto, ela não se importava com a decoração esparsa do quarto. É verdade que só lembrava um pouco demais do escritório da mestra das noviças, mas nenhum número de tapeçarias iria banir sua memória daqueles dias. Não quando a própria Silviana era guardiã de Egwene. Isso era bom. Por que Egwene iria querer esquecer aqueles dias? Eles continham algumas de suas vitórias mais satisfatórias. Embora ela certamente não se importasse em poder sentar sem se encolher. Sorriu levemente, examinando o próximo relatório de Silviana. Então franziu a testa. A maior parte da Aja Negra na torre havia escapado. Este relatório, escrito na caligrafia cuidadosa e fluida de Silviana, dizia que elas haviam conseguido capturar algumas da Aja Negra nas horas seguintes à unção de Egwene, mas apenas as mais fracas do lote. A maioria delas, cerca de 60 irmãs negras, escaparam, incluindo uma branca, como Egwene havia notado antes, cujo nome não estava na lista de Verin. O desaparecimento de Evanelen indicou fortemente que ela era da Aja Negra. Egwene pegou outro relatório, franzindo a testa para si mesma.
Era uma lista de todas as mulheres da Torre Branca, uma extensa lista de várias páginas divididas por Aja. Muitos nomes tinham uma anotação ao lado delas. Negra, escapou. Negra, capturada. Levada pelo Xianshan. Esse último grupo era irritante. Saerin, agindo com previsão, fez um censo após o ataque para determinar exatamente quem havia sido capturada. Quase 40 iniciadas, mais de 2 dúzias delas às cidades completas, capturadas durante a noite e levadas embora. Era como uma história contada para crianças na hora de dormir, alertando sobre fadas ou meio-homens que roubavam crianças perversas. Essas mulheres seriam espancadas, confinadas e transformadas em nada mais do que ferramentas. Egwene teve que se esforçar para não tocar o pescoço onde a coleira a prendia. Ela não estava focando nisso agora. Cada uma dos membros da Águia Negra na lista de Veren foi vista, saudável e viva após o ataque do Xianshan. Mas a maioria havia escapado antes que Egwene chegasse à torre para ocupar seu lugar. Verina se foi, assim como Shai e Birlain e Alviarin. As caçadoras da Águia Negra não conseguiram chegar a ela a tempo. O que as alertou? Infelizmente, provavelmente tinha algo a ver com Egwene capturando a Águia Negra no acampamento rebelde. Ela tinha se preocupado em exagerar sua mão. Mas o que mais deveria ter feito? Sua única esperança era capturar a Águia Negra no acampamento e esperar que a notícia não se espalhasse para a torre. Mas tinha. Ela capturou as que permaneceram e as executou. Então ela jurou novamente todas as irmãs na torre, usando o bastão dos juramentos. Elas não gostaram, é claro, mas o conhecimento de que todas as mulheres do acampamento rebelde tinham feito isso as influenciou. Se não tivesse, a notícia de que Egwene havia ordenado a execução de sua própria guardiã, provavelmente sim. Certamente era um alívio quando Silviana se ofereceu para jurar no primeiro lugar, na frente de todo o salão, para provar a si mesma. Em seguida, Egwene jurou novamente a si mesma. Depois disse ao salão com sinceridade que havia observado cada mulher no acampamento provar que não era uma amiga das trevas. Elas capturaram as 3 irmãs negras que não estavam na lista de Veren. Somente 3. Que precisão! Veren havia provado seu valor mais uma vez. Egwene pôs de lado o relatório. O conhecimento daquelas que escaparam ainda a atormentava. Ela sabia o nome de 60 amigas das trevas e elas escaparam de seu braço. Esse número chegava a 80 se ela incluísse aquelas que haviam escapado do acampamento rebelde. Vou te encontrar, Alviarin, pensou Egwene, batendo no lençol com o dedo. Vou encontrar todas vocês. Você foi uma podridão dentro da própria torre. O pior tipo de podridão. Não vou deixar você espalhar isso. Ela colocou a folha de lado e pegou outra. Esta tinha apenas alguns nomes. Uma lista de todas as mulheres na torre que não estavam na lista de Veren e que foram capturadas pelo Xianshan ou desapareceram após o ataque. Veren acreditava que uma dos abandonados, Misaana, estava escondida na torre. A confissão de Sherian corroborou isso. A tarefa de Egwene de jurar novamente todas as Aes Sedai no bastão do juramento não revelou nenhuma amiga das trevas de grande poder. Esperançosamente, o próprio juramento aliviaria a tensão entre as Ajas. Elas poderiam parar de se preocupar se houvesse membros da Aja Negra no meio delas. Claro, poderia muito bem enfraquecer as Aes Sedai, dando provas de que a Aja Negra existia em primeiro lugar. De qualquer maneira, Egwene tinha um problema. Ela olhou para a folha diante dela. Cada mulher na Torre Branca provou que não era uma amiga das trevas. Cada mulher na lista de Veren foi contabilizada. Foi executada, capturada, fugiu da Torre Branca no dia da ascensão de Egwene. Foi capturada pelo Xianshan ou estava fora da torre no momento e já fazia algum tempo. As irmãs tinham instruções para cuidar delas. Talvez elas tivessem tido sorte e abandonada era uma daquelas mulheres que foram levadas pelo Xianshan. Mas Egwene não acreditava nesse tipo de sorte.
Um dos abandonados não seria capturado tão facilmente. Ela provavelmente sabia sobre o ataque em primeiro lugar. Isso deixou os 3 nomes da lista na frente de Egwene. Nalazia Merhan, uma cinza. Teramina, uma verde. E Jamilila Norzish, uma vermelha. Todas eram muito fracas no poder. E as mulheres desta lista estavam todas na torre há anos. Parecia implausível que Mizraana estivesse se passando por uma delas e fazendo isso tão bem que seu subterfúgio não fora notado. Egwene teve um pressentimento. Uma premonição, talvez. No mínimo, um medo. Esses 3 nomes eram os únicos que poderiam ser a abandonada. Mas nenhuma delas se encaixava, de jeito nenhum. Isso deu a ela um calafrio. Mizraana ainda estava escondida na torre. Nesse caso, ela de alguma forma sabia como fraudar o bastão dos juramentos. Uma batida suave veio na sua porta. Abriu um momento depois. Mãe? Silviana perguntou. Egwene olhou para cima, erguendo as sobrancelhas. Achei que você gostaria de olhar isso, disse Silviana entrando. O cabelo para trás em seu coque preto amarrado, a estola vermelha de guardiã em volta dos ombros. O que é isso? Você deveria vir e ver. Curiosa, Egwene levantou-se. Não havia tensão na voz de Silviana, então não poderia ser nada muito terrível. As duas deixaram o escritório para trás, caminhando pelo lado de fora do prédio até o salão da torre. Quando chegaram lá, Egwene ergueu uma sobrancelha. Silviana gesticulou para que ela entrasse. O salão não estava em sessão e as cadeiras estavam vazias. Algumas ferramentas de pedreiros espalhadas sobre os lençóis brancos no canto e um grupo de trabalhadores em brancos, grossos macacões marrons e camisas brancas, mangas arregaçadas, foram reunidos em frente ao vão na parede que os Xianxian haviam deixado. Egwene ordenou que uma rosácea fosse encaixada na abertura, em vez de lacrá-la completamente, uma lembrança da época em que a torre foi atacada. Um aviso para evitar que isso acontecesse novamente. Antes que a janela pudesse ser instalada, no entanto, os pedreiros estavam ocupados escorando as laterais e criando um encaixe. Egwene e Silviana deslizaram para dentro da sala, descendo a curta rampa até o chão, que havia sido novamente devidamente pintado com as cores de todas as 7 ajas. Os pedreiros as viram, então recuaram respeitosamente, um homem tirando o boné e segurando contra o peito. Chegando à beira da sala, pouco antes da abertura, Egwene finalmente viu o que Silviana a trouxera para ver. Depois de todo esse tempo, as nuvens finalmente se dissiparam. Elas recuaram em um anel ao redor do Monte Dragão. O sol brilhava, radiante, iluminando o distante penhasco coberto de neve. A mandíbula quebrada e o pico mais alto da encosta da montanha destruída foram banhados em luz. Foi a primeira vez em que Egwene se lembrava de ter visto a luz direta do sol em semanas. Talvez mais. Algumas noviças perceberam isso primeiro, mãe, disse Silviana parando ao lado dela. E as notícias se espalharam rapidamente. Quem imaginaria que um pequeno anel de luz do sol causaria tanto rebuliço? É uma coisa tão simples, na verdade. Nada que não tenhamos visto antes, mas havia algo bonito nisso. A luz fluindo em uma coluna forte e pura, distante, mas marcante. Era como algo esquecido, mas de alguma forma ainda familiar, brilhando de uma memória distante para trazer calor novamente. O que isso significa? Silviana perguntou. Não sei, disse Egwene, mas apreciei a visão disso. Ela hesitou. Essa abertura nas nuvens é muito regular para ser natural. Marque este dia nos calendários, Silviana. Alguma coisa aconteceu. Talvez, eventualmente, saibamos a verdade. Sim, mãe, disse Silviana, olhando pela fresta novamente. Egwene ficou com ela, em vez de retornar imediatamente ao escritório. Era relaxante olhar para aquela luz distante, tão acolhedora e nobre. As tempestades virão em breve, parecia dizer.
Mas por enquanto estou aqui. Estou aqui no fim dos tempos, quando muitos se tornam um. A última tempestade reunirá seus ventos raivosos para destruir uma terra que já está morrendo. E no seu centro, o cego deve ficar sob sua própria sepultura. Lá ele verá novamente e irá chorar pelo que foi feito. De As Profecias do Dragão, Ciclo Essanik. Tradução oficial de Malhavish, Registro Imperial da Corte de Siandar. Quarto ciclo de elevação. Fim do 12º livro de A Roda do Tempo. E agora, finalmente, vamos partir para as Torres da Meia-Noite. Depois de 6 anos esperando.